Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Olá a todos, boa noite. Estamos iniciando o programa Entre Irmãos. O tema de hoje é Sempre há tempo de recomeçar. Infelizmente, no programa de hoje a Amanda não vai conseguir participar, mas eu estarei realizando o programa, trazendo as reflexões, né, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita. E para iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem do livro Lorival, Ânimo, de Lorival Lopes. Agradecer. Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia, isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas é porque está abaixo, então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Bom, essa mensagem ela é bem interessante, bem direta, e ela vem nos mostrar algo que está relacionado também com, como eu costumo dizer, com óculos, o filtro que nós usamos na nossa existência. Então, por uma pessoa que é extremamente pessimista, né, ou que tende a ter um pessimismo natural na sua visão de vida, ela foca muito mais nos problemas ou nas situações que não deram certo do que naquilo que está funcionando, nas conquistas que ela conseguiu realizar. Então, o convite, né, que nós fazemos e que essa mensagem nos traz é que mesmo nas falhas, nas derrotas ou naquilo que não dê certo, que possamos ver com o olhar de um aprendizado. Então, na vida, só tem duas possibilidades. Ou eu tenho aquele sucesso que eu almejo, eu consigo aquilo que eu quero, que eu desejo, né? Ou eu aprendi mais uma forma que não funcionou, mas que vai funcionar no futuro, que eu vou tentar uma outra abordagem, que eu vou pegar esse aprendizado e vou mudar algum comportamento, né, alguma abordagem que eu esteja fazendo, para conquistar aquilo que eu busco. Então, quando a gente olha nesse prisma, não existe derrota, porque toda falha ou todo fracasso, ele é temporário, é como um treino, né? Eu tenho uma meta, eu não consegui realizar essa meta agora, mas eu continuo, né, treinando, praticando para chegar ao objetivo. Então, diante, né, dessa resiliência, dessa determinação, tudo que eu quiser eu vou conseguir, né? Mesmo que esse processo leve anos, leve décadas, né, ou seja um processo demorado, não importa, porque eu estou persistente, eu estou disciplinado, e todas as dificuldades, todas as dores são como refinamentos
para eu alcançar o meu objetivo. Então, essa visão ela é importante na nossa existência, porque nós somos espíritos em processo de aprendizado, e como nós vamos depois entrar no tema aqui, nós vamos ver que essa arte de recomeçar, né, a visão do recomeço, ela é importante para o nosso processo evolutivo. Então, dessa forma, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos sentindo nesse momento a companhia, a presença de nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, todos os amigos espirituais que estão conosco, e vamos todos juntos elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita calma e tranquilidade. Ela que é exemplo de abnegação, de paciência e de fé no futuro, que viu seu filho sendo morto, crucificado, e ainda assim teve a capacidade de se doar, se desprender a todos os algozes, a todos aqueles que que machucaram Jesus Cristo, e continuou levando a paz, o amor, a generosidade, a bondade a todas essas pessoas, e até hoje vem fazendo isso com a humanidade. Mesmo no plano espiritual, ela continua intercedendo, continua apoiando o processo evolutivo de todo o planeta Terra e de todos nós. Que possamos aprender com esses exemplos a termos mais paciência, confiança no processo evolutivo, no futuro, a enxergarmos esperança, bondade, beleza na humanidade, e assim vamos rogando a ela que nos represente, que nos eleve o pensamento até o Mestre Jesus Cristo, a quem somente agradecemos pelo seu exemplo, pela sua doação, por ser o farol de luz na nossa existência. Ele que é exemplo de sabedoria, de humildade, de como se viver a vida através das dores, dos processos materiais, tendo a paz, tendo a tranquilidade, entendendo que há todo um processo de transformação e que a morte não é o fim, é apenas o começo de uma nova jornada, da continuação de um processo. Assim, que possamos continuar nos guiando por esse farol que representa Jesus Cristo, o seu evangelho, os seus exemplos, e que possamos caminhar pela vida tendo certeza, firmeza dos nossos passos, entendendo que todos os processos ajudam no nosso processo evolutivo, seja de sucesso, de falha, tudo nos conduz ao braço do Pai, ao amadurecimento espiritual, desde que estejamos abertos a refletir, a entender, a nos transformarmos ao longo da caminhada terrena. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos eleve o pensamento ao Pai, fonte eterna, criadora de tudo e de todos, a quem nós somente agradecemos e louvamos por todas as oportunidades, pela vida, pelo nosso corpo, pela nossa família, pelos desafios que enfrentamos, pela vida, pelo contexto em que estamos, que faz parte de um processo de aprendizado maior. Assim, nós agradecemos e louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje. Que seja sempre feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu citei no começo do programa, hoje eu estarei trazendo as reflexões sozinho, na verdade, né, acompanhado pela espiritualidade, e o tema de hoje é sempre há tempo de recomeçar, e vou ler um pequeno texto do Correio Espírita, né, do site Correio Espírita, correioespírita.org.br, A Vida como Fenômeno e Arte de Recomeçar. Eu não vou ler todo o texto, nem entrar em todos os detalhes, mas vou trazer algumas questões que vão nortear a nossa reflexão. Que essas questões elas são vindas do Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castiga?
como castigo, nada ocorre sem a permissão de Deus. Portanto, foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. E aí, né, trazendo um pouquinho expandindo essa pergunta, essa resposta, né, todos nós, quando, né, estamos reencarnando, iniciando uma nova vida, por mais que nós não nos lembremos, né, Joana de Ângeles nos traz no livro Filhos de Deus, né, um texto chamado Teu Recomeço, que ela fala sobre essa necessidade de reconstruir, de refazer, e que o processo de reencarnação é justamente essa misericórdia divina nos dando a permissão de recomeçarmos, nos dando a oportunidade de reiniciarmos o ciclo. Mas claro que ao reiniciarmos esse ciclo, vai depender do nosso grau de maturidade. Alguns espíritos de maneira um pouco mais conscientes, outros menos conscientes, reencarnam na Terra, e dependendo da nossa maturidade espiritual, nós conseguimos, de alguma maneira, influenciar como será a nossa nova existência, né, fazer algumas escolhas ou definir alguns detalhes, né, isso é nos permitido quando temos essa maturidade, mas em muitos casos, infelizmente, a maioria vem de uma forma, digamos assim, automática ao planeta Terra. Não conseguem escolher a família, o contexto, né, alguns desafios materiais, espirituais que enfrentarão, né? Então, nós costumamos dizer, né, não existe um planejamento, mas esse planejamento, ele não é um planejamento, né, detalhado no nível do dia a dia de cada um de nós. Ele é mais sobre algumas metas macro. Então, quando eu reencarnei, né, olha, Hugo, você, por exemplo, né, você vai vir nessa família, né, numa família com essa situação financeira, você vai passar por essas situações, aqui você vai ter esse desafio, quando chegar em tal idade, você vai ter mais ou menos esse desafio aqui, né? E algumas coisas podem ser reveladas para mim, ainda que eu não lembre aqui, mas eu tenho uma certa percepção de que, né, isso pode acontecer ou não, e outras coisas serão omitidas. E por que serão omitidas? Porque só me causariam talvez uma frustração ou uma dor desnecessária. Né? Se fosse, por exemplo, vamos supor, vai acontecer um acidente grave, né, comigo em algum momento, e não tem nada que eu possa fazer para evitá-lo, né? Faz parte das minhas provas. Então, eu saber isso antecipadamente, talvez não me ajudasse, né? Mas talvez, se eu tivesse uma certa maturidade espiritual, a espiritualidade poderia falar, olha, Hugo, né, você vai ter que passar por essa situação, né? Então, assim, o que você acha sobre isso? Né, talvez, né, você pode, olha, a gente tem essas possibilidades aqui, essa aqui vai te trazer um dano desse jeito, ou talvez vai influenciar a sua vida nessa área, essa aqui pode te influenciar a vida mais nesse caminho, né, dentro da sua visão, qual você acha que é mais interessante para lidar, se eu tiver maturidade, né, para poder dar uma opinião sobre isso. Né, e aí, isso é muito subjetivo, né, mas muitas vezes nós nos achamos donos de nós mesmos, responsáveis, mas na visão espiritual, diante de todo o nosso passado, nós somos crianças irresponsáveis, que muitas vezes colocam a mão no fogo e se queimam. E que mesmo sabendo, né, mesmo colocando a mão no fogo, a mãe fala, não coloca, vai lá e coloca de novo. Né? Então, muitas vidas nós prometemos, eu não vou colocar mais a mão no fogo, eu vou numa nova vida e coloco novamente. Então, diante dessa visão que nós não conseguimos ter aqui no planeta Terra, até como uma misericórdia divina, porque se nós lembrássemos de tudo que fizemos, muitas vezes nós estaríamos, né, prostrados numa cama, ou estaríamos depressivos por saber o tanto de erros, o tanto de pessoas que nós prejudicamos ao longo das nossas outras vidas, porque nenhum de nós ainda é um lírio do campo, né, nós somos espíritos inferiores, né, em processo de evolução ainda, aprendendo a nos tornarmos talvez espíritos bons,
diante de todo esse processo da nossa natureza, nós ainda somos muito violentos, nós ainda erramos muito. Então, essa misericórdia divina do esquecimento é uma bênção. E diante dessa bênção, muitas coisas são ocultas, mas não sei se é uma percepção que todos têm. Algumas pessoas eu conversei têm essa percepção, mas pode ser que você que está me ouvindo não tenha. Mas às vezes a gente sente um pouco, até inconscientemente, mais ou menos o que a gente tem que fazer na vida. Ou né, a gente sente, olha, eu tenho que passar por isso. Ou a gente percebe, olha, na minha vida essa área é muito difícil. Área profissional, ou área amorosa, ou né, uma área familiar. Então a gente vê, olha, eu sempre dou murro em ponta de faca a minha vida inteira nisso. Eu tento, me esforço, mas eu não consigo evoluir. Por quê? Não é às vezes por falta de esforço, é porque essa área ela representa às vezes uma limitação ou um bloqueio, né? Às vezes até um karma, uma situação que vai talvez exigir mais sacrifício nosso para que a gente possa evoluir. E tudo isso faz parte desse processo de recomeçar, né? Esse processo de lidarmos com o nosso passado e também construirmos um novo futuro. Toda reencarnação é um novo futuro, é uma nova oportunidade de amadurecermos, de revermos em situações diferentes pessoas que magoamos ou pessoas que nos magoaram e buscarmos trabalhar para ter posturas diferentes, para amadurecer, para ter bons relacionamentos, para ter um bom convívio familiar. E, naturalmente, vamos errar, vamos ter falhas, mas que né, o saldo no final disso tudo possa ser positivo, que possamos depois, né, quando a gente estiver no plano espiritual, e aí vai depender do quanto de equilíbrio nós vamos ter ao chegarmos no plano espiritual, ao morrermos, né, desencarnarmos aqui no planeta Terra, nós podemos ser confrontados ou olharmos esse contexto maior. E aí, dentro desse contexto maior, entender, é por isso que tal situação acontecia desse jeito, né? Mas foi tudo bem, consegui fazer boas escolhas, ou não foi tudo bem, né? Mas houve progresso, então também foi legal, né? E aí também vai ter casos, infelizmente, que nós vamos olhar e falar, realmente eu falhei e vou ter que recomeçar de novo. Ainda é uma área que eu não consegui né, aprender nada, ou não consegui amadurecer apesar das promessas, ou apesar do esforço né, que eu tentei nessa vida, né, quando houve esse esforço legítimo, né, então eu posso realizar, né, me preparar para realizar esse processo novamente. E aqui, né, um pequeno trecho que eu achei interessante, né, que não importa a causa que nos traz a necessidade do recomeço, todo recomeçar é convite à resignação e ao trabalho. Considerando que somos espíritos habitantes de um mundo de provas e expiações, qual o percentual dos que cumprem à risca o acordo no plano espiritual para a respectiva reencarnação? E aí, né, uma reflexão, né, de um livro de André Luiz, ele responde, né, que, segundo André Luiz, muito baixo, os espíritos que conquistam 100% das suas metas pré-reencarnatórias são chamados completistas, e esses são a absoluta minoria em seu retorno à pátria espiritual. Então, na maioria das vezes, né, e provavelmente nós estamos na categoria também, nós somos espíritos, nós somos espíritos que estamos ali tentando, né, e se nós conseguirmos cumprir, né, 10%, né, eu costumo falar 1%, né, de tanto que a gente acaba falhando na nossa vida, né, a gente conseguir falar assim, olha, completei 1%, 10%, né, ou algumas áreas, né, melhorei em tal aspecto da minha personalidade, em tais atitudes com tais pessoas, ainda que eu tenha tais áreas para trabalhar, já vai ser um grande progresso, né? Nós já podemos nos considerar até certo ponto vitoriosos, porque nós ainda estamos longe do processo de espiritualização, nós ainda somos muito conectados à vida material, e essa é uma das grandes dificuldades, porque nós mergulhamos na carne, mesmo com toda a orientação, né, muitas vezes nós acabamos entrando nessa corrida, nessa luta sem fim, pelas coisas materiais, né, pelo nosso ego, pelo status, pela situação financeira,
e nos tornamos pessoas, e não nos tornamos, porque nós não deixamos de ser, mas nós acabamos repetindo os mesmos hábitos egoístas, né? Não temos empatia, nós nos tornamos arrogantes, mesquinhos, né? Muitas vezes deixamos de lado o apoio às pessoas ao nosso redor. Então, todo esse processo, ele faz parte desse desafio do recomeço. O recomeço, ele existe justamente para que nós possamos entrar num novo contexto. Então, hoje, por exemplo, eu aqui como Hugo nessa encarnação, eu tenho um certo contexto social, um contexto familiar, um contexto de trabalho, e isso, de certo modo, vai criando certas limitações, ou eu posso, né, me habituando a certos comportamentos. Se esses comportamentos forem para desenvolver virtude, muito bem, mas na maioria das vezes são comportamentos que me levam a vícios, que podem ser vícios do passado ou novos vícios. E aí vai chegar num momento que eu vou, se eu não tiver essa reflexão, né, rotineiramente, se eu não me preocupar, analisar, né, o conhece-te a ti mesmo, eu vou começar a repetir meus padrões, a maneira como eu trato as pessoas, a minha autopercepção. Então, eu vou reforçando comportamentos nocivos, rotinas nocivas, eu vou me iludindo. E aí, essa ilusão, eu vou reforçando essa autopercepção enganosa ao longo da vida inteira. E aí hoje, né, eu estou com 37 anos, imagina eu com 80 anos, repetindo os mesmos vícios, os mesmos defeitos, né, me tornando cabeça dura, cada vez mais cabeça dura. Por quê? Porque, funcionou. Então, se funcionou, tá bom, né? Ou tipo assim, não me importo, né? Eu tô vivendo minha vida aqui, então tá bom. Então, esse tipo de visão vai me deixando preso mentalmente, né, num gatilho, numa ideia ali, no monoideísmo, ou cristalizando, essa é a palavra que eu queria encontrar, cristalizando certos conceitos, certas percepções sobre mim mesmo, que podem ser errôneas, né? E mesmo com o feedback das pessoas ao meu redor, eu não consigo mudar, porque eu já coloquei na minha cabeça que é assim que a vida funciona, ou que eu funciono, né? Então, assim, não, tem que ser desse jeito. É a única forma que funciona. Então, esse condicionamento, essa cristalização desses hábitos, desses comportamentos, me impedem de aprender coisas novas. E aí nós verificamos, né, na arte do recomeço, né, também a própria necessidade da morte, do desencarne, ou seja, de encerrar um ciclo, um papel no mundo material, para me dar a oportunidade no futuro de voltar numa nova vida e né, realizando uma mudança, entrando em outro papel, em outro corpo, em outro lar, em outra situação, com outros desafios, às vezes com todas as mesmas pessoas, mas em papéis diferentes. E só essa mudança das pessoas estarem em outros papéis, né, diferentes, e a própria questão do esquecimento, que vem como uma bênção nesse momento, me ajudam a recomeçar, a tentar novas posturas. Aí eu sou exposto a novos ambientes, a novos desafios, né? Dentro da minha profissão atual, eu aprendo certas coisas, talvez numa outra vida, em outra profissão, né? Ou na mesma profissão, num outro lugar, eu mudo certos comportamentos ou aprendo outras lições, e aí nós verificamos o quão é importante nesses ciclos e esse recomeço. Mas eu estou falando aqui, né, numa visão da nossa reencarnação. Mas dentro da nossa própria vida, nós temos esses ciclos. Né? Quando é a infância, né, os ciclos óbvios, a infância, a adolescência, a vida adulta, né, entrando ali na terceira idade depois, que vão trazendo desafios diferentes, a própria mudança da vida, né? Então, nós estamos, por exemplo, estou solteiro, daqui a pouco num relacionamento, casando, constituindo uma família. Então, cada uma desses ciclos, né, vai nos trazendo desafios, oportunidades diferentes, mas né, a vida não vem com manual de instruções, né? Então é importante, durante todo esse processo, nós estarmos abertos a revermos as nossas ideias, os nossos conceitos, a analisar, será que eu estou tomando boas decisões?
Né? Será que eu estou construindo uma vida, né, ainda que tenhamos cometido erros em fases anteriores, em momentos ali anteriores, será que eu estou revendo tudo isso e através dessa reflexão, tentando mudar meu comportamento? E claro que eu vou cometer novos erros. Eu não sou um espírito perfeito, mas esses erros, eles são intencionais, né? E eu estou fazendo porque eu estou percebendo, olha, eu estou cometendo tal erro e não estou mudando, porque, não, eu tenho que ser assim mesmo, e não estou nem aí com nada, ou não, desculpa, há um reforço, há um esforço da minha parte em refletir sobre esses erros e falar, não, peraí, eu posso mudar a minha postura, né? E isso independente do outro. O outro pode me tratar, né, de uma maneira ruim ou ter uma percepção negativa minha a vida inteira. Isso não importa. Não é sobre o outro. Não é como o outro te trata. Não é como o outro te vê. O outro pode cristalizar uma visão sua, e é o que acontece em processos obsessivos, né, muitos espíritos têm uma visão do Hugo, não o Hugo de agora, tem o Hugo, sei lá qual era meu nome, da outra vida, que talvez eu tenha os prejudicado, e eu não posso culpá-los. A única coisa que eu posso fazer nesse momento, se eles de alguma forma estiverem me perseguindo, ou estiverem me julgando, falando, não, Hugo, você não mudou nada, a única coisa que eu posso fazer é continuar meu processo de mudança, meu processo de transformação. E talvez em algum momento, pelos processos que a vida está me levando, né, as lições que a vida está me ensinando, Deus, em algum momento, também vai ter lições para esses espíritos. Então, eles vão também, em algum momento, ter essa oportunidade de recapitular, de analisar e falar: peraí, o Hugo mudou. Ou que eles não queiram admitir. O Hugo mudou, mas eu não me importo. Tudo bem, eles também vão ter os processos deles de em algum dia reencarnarem, de viverem seus processos, e nós nos reencontraremos, ou nessa vida, né, se eles estão no plano espiritual, por exemplo, em vidas futuras, e aí, né, os papéis vão mudar. E aí, não sei o que vai acontecer, mas se eu estou me esforçando para evoluir e eles também vão, né, se esforçar em algum momento para evoluírem, isso vai dar um desfecho diferente, que eu não sei qual é. Né? Terão novas lições que serão aprendidas, podem até ter novos erros, da minha parte ou da deles, mas haverão novos processos. Mas para tudo isso, a premissa é que nós estejamos abertos a esse recomeço. Sem o recomeço, não há sentido nenhum no processo evolutivo, né? Mas esse recomeço, ele vem, né, de uma maneira automática, eu diria, pelas leis divinas. As leis divinas nos forçam, querendo ou não, nós evoluirmos, mas a partir do momento que a gente abraça, entende a vantagem, nós refletimos sobre essa arte do recomeço, nós aceleramos o processo. E o que era, digamos assim, arrastado, né, como até a própria parábola de Jesus Cristo, né, se o teu inimigo te convidar a dar 1000 passos, dê mais 1000, né, vá além. Então, você está arrastado nesse processo porque você está inconsciente. Se você decidir abraçar esse processo e falar, não, eu entendo o papel, eu entendo os desafios e eu vou trabalhar para evoluir, para facilitar a minha própria vida, para entender os processos da vida e vou trabalhando. O recomeço, né, essa transformação, ela vai fluir muito mais rápido, como um rio, né, como a água flui dentro de um rio, porque eu não estou bloqueando, eu estou contornando, estou lidando com os desafios, com as situações e estou indo embora. Então, quando nós desenvolvermos, né, a flexibilidade da própria água, né, um exemplo perfeito, né, dessa flexibilidade, nós vamos conseguir caminhar a nossa vida muito mais tranquilo, porque se as coisas estão boas, eu estou agradecido, eu estou tranquilo. Se há desafios que me pedem mais esforço, eu entendo e vou buscar me esforçar mais, não vou ficar reclamando. Eu entendo que a vida, ela não é, né, nem um pote de mel, mas ela também não é, né, um suco de limão azedo. Ela é meio agridoce. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos ali mais ou menos, mas depende muito da nossa percepção. Então, saber recomeçar é fundamental para a nossa evolução. E aí vem a doutrina espírita também nos dar esse impulso, nos ajudar, mostrando que
Não importa os desafios, não importa as escolhas que fizemos no passado, nem as provas que nos esperam, que nós nem imaginamos quais serão, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, e dentro do livre-arbítrio nós temos uma série de espíritos, né? Uma série de conhecimentos, de possibilidades de aprendizado, desde que nós estejamos abertos a aprender, a recomeçar. E esse recomeço não precisa começar como uma saga épica de um filme da Disney. Não, pode ser algo simples. Se eu tenho um vício, né, se eu tenho uma tendência, eu reclamo muito, eu vou tentar ficar meia hora a mais sem reclamar, né? Eu vou tentar mudar algum hábito meu, né? Vou tentar, ali na hora que eu estou irritado, contar até 10, depois até 100, até 1000, ou seja, eu vou um passo de cada vez, porque eu tenho vários dias da minha vida, eu vou praticando, eu vou desenvolvendo, eu vou recomeçando, e vão ter pessoas que vão perceber essa mudança, vão ter pessoas que nunca vão perceber, e não importa, porque eu estou fazendo isso para mim, né, para o meu esforço, para que minha própria autoconsciência ela esteja mais sintonizada com o plano espiritual, e para que eu possa depois também olhar para trás e falar, olha, eu fiz alguma transformação, ainda que ninguém ao meu redor, minha família, né, não importa quem seja, não reconheça essas mudanças, porque eu não estou fazendo isso para as pessoas, eu estou fazendo isso para o meu processo evolutivo. Então, isso é importante. Em algum momento, essas transformações, como uma represa que vai juntando água, em algum momento isso transborda, né? Esse momento pode ser nessa vida, pode ser daqui a alguns anos, pode ser, né, as pessoas que nos conheceram no passado e hoje olha para a gente e fala, ó, mudou, né? Ou pode ser simplesmente para vidas futuras, mas desde que nós estejamos, né, atentos e percebamos, né, o quanto que a vida nos oferece essa oportunidade de recomeçar, sempre há esse tempo. Sempre nós podemos recomeçar, trilhar novos caminhos. Né? Claro que quanto mais jovens, né, quanto mais cedo iniciamos, mais efeito nós colheremos. Mas mesmo, né, numa idade avançada, às vezes com limitações de saúde, né, não importa. Né, que dependendo da transformação que nós fizermos ou das escolhas que tomarmos, será a base para chegarmos no plano espiritual de uma forma muito mais equilibrada, muito mais tranquila. E aí nós verificamos também, né, muitas vezes que a importância, né, às vezes algumas pessoas, né, acidentes ou outras situações, doenças, passam ali um tempo no leito hospitalar, na UTI, né, e às vezes, né, conscientes, elas começam a refletir sobre a vida, e muitas se arrependem, né, e claro que é uma tristeza, porque há né, são escolhas mal feitas, muitas vezes durante a vida, né, priorizações erradas, mas por outro lado também, esse momento, né, é um momento né, de reflexão, de transformação, né, como na filosofia falam de catarse, né, de ali recapitular o que houve, né, e às vezes essa esperança, ou esse impulso, ou essa reflexão dos erros do passado ali, que né, agora não tem mais jeito, né, às vezes a pessoa tem poucos momentos de vida ali, ou ela vê aquela situação, né, ela reflete o tanto de coisas que ela queria mudar, e muitas vezes ela né, dorme e nesse sono ela acorda depois no plano espiritual, esse processo de ter pensado sobre isso já é, de certo modo, uma preparação para esse recomeço. Claro que nós não precisamos esperar esse momento derradeiro, né? Se nós tivermos né, o nosso desencarne dessa forma, nós podemos começar a ter essa reflexão agora, né? E a recapitulação, a análise, né, o desenvolvimento, né, conclusões agora. E vamos aproveitar esse agora né, para pensarmos sobre escolhas feitas, sobre possibilidades, né, sobre erros também que realizamos, infelizmente, né, mas muitas vezes esses erros não vai ter mais correção agora. E entender isso, né, eu estava até lendo hoje, vendo uma reflexão de um psicólogo sobre o processo de fechamento, né, ou seja, houve ali algum atrito ou alguma situação com alguém,
né, fechar essa situação, encerrar dentro de nós, ainda que a outra pessoa não tenha feito esse encerramento, né, ou ainda guarde essas mágoas, mas nós, não, eu entendi o que houve, entendi minhas falhas, né, não vou repetir isso e vou seguir em frente, né. Esse processo é importante, porque né, até o livro dos Espíritos também nos fala, né, que o arrependimento, né, ele tem um pouquinho a ver também com recomeço, que é justamente o quê? Primeiro, a primeira fase seria reconhecer, então houve algo ali que eu reconheço que eu errei, ou que eu fui motivado, né, ou que eu fui imprudente, né, que eu não pensei talvez em algo que causou sofrimento aos outros. Então essa seria a primeira etapa. A segunda, né, a partir desse reconhecimento, admitir isso, né, porque às vezes eu reconheço, mas eu não admito, eu não aceito. Então, aceitar que eu realmente fiz isso. E a terceira, né, é o recomeço, que seria o quê? A partir do momento que eu entendi que eu fiz algo errado, ou que eu fiz algo que poderia ser melhor, eu admiti isso, então agora é pegar essas lições e trabalhar. Né? Trabalhar, quando eu falo, não é necessariamente que você vai conseguir reparar aquilo que você fez com aquela pessoa, ou que aquela situação vai mudar. Não, às vezes vai ficar igual, só que você interiormente mudou. Você absorveu isso, você mudou a sua percepção, você tirou lições e agora você vai praticar. Ou seja, você vai mudar o seu comportamento com essa pessoa ou com outras pessoas, né? Você vai aprender, você vai amadurecer com isso. E esse processo é o recomeço. Né? Nós precisamos ter essas fases. Tem pessoas que ficam só na fase do não, eu errei, né? A vida me puna, mas a vida não é questão de punir ou não. Né? O convite da vida é um aprendizado e a nova postura, o novo processo. Então não basta eu apenas querer a punição. Às vezes a punição pode vir, ela pode ser necessária para consolidar aquela transformação, mas existem outros caminhos. Não necessariamente você vai ser punido da forma que nós imaginamos. Né? Às vezes a sua punição é justamente ou essa transformação. Então esse processo ele vai nos levar a uma nova postura. Então, dessa maneira, né, com essa reflexão, nós verificamos o quanto de possibilidades a vida nos oferece. Todos os instantes é um momento de recomeçar. Todos os momentos, todas as oportunidades, nós podemos estudar mais, podemos, né, melhorar nosso comportamento, podemos tratar as pessoas melhor, né, podemos analisar certas falhas, né, e mudar certos objetivos, certas visões de vida. Né, se nós temos um temperamento difícil, nós podemos começar a segurar esse comportamento, né, pensando ali, peraí, né, vamos ter calma para nós podermos seguir em frente, né, ter uma nova atitude. Então, sempre há esse tempo de recomeçar. Só que qual é a condição chave do recomeçar? É justamente essa etapa do refletir, do analisar, de tirar conclusões e principalmente do praticar. Né? Não adianta eu reconhecer que eu errei, né? Ou que eu posso melhorar. Olha, eu vejo potencial em mim. Eu vejo coisas que eu poderia fazer melhor. Eu quero fazer elas melhores. Só que quando aparece a oportunidade, eu não faço. Né? Ou não, deixa para amanhã, deixa para depois. Se eu não me disciplinar, e aí vem aquela famosa frase, é o hábito que faz o monge, e realmente é o hábito que faz, né, o reforço positivo ou negativo na nossa existência. Se eu não reforçar todos os dias bons hábitos, boa educação, bom convívio, paciência, boas virtudes, eu não vou me desenvolver, eu não vou colher, porque eu não estou plantando. A plantação é diária, né? Não existe nada no mundo, né, que automaticamente, pronto, deu certo. Não, tudo é um processo, tudo faz parte. Às vezes a gente não vê por coisa das redes sociais, as coisas, mas até, né, uma pessoa famosa,
né, alguém que está bem, né, ou que a gente admira, que está com a saúde legal. Às vezes não foi ali, foi décadas, foi anos de esforço. Nós só estamos vendo um recorte do resultado. Nós não vimos todo o processo. Nós também precisamos começar a entender o nosso processo, porque outra coisa que pode acontecer, né, que pode nos frustrar, é que a gente espera as mudanças externas. E às vezes a mudança não vai ser externa. Eu vou ter a mesma vida, o mesmo lugar, eu vou morar da mesma forma, vou ter os mesmos assuntos ali no dia a dia, mas o que vai mudar não é a minha realidade material, o bairro onde eu moro, as pessoas, vai ser tudo igual. Quem vai mudar sou eu, o filtro que eu uso, a maneira que eu vejo a vida é que vai ser alterada, que vai trazer mais brilho, mais cor, mais alegria, né, mais felicidade, porque no fundo a própria felicidade ela é um estado interior, é uma percepção, eu olhar para mim e falar eu me sinto feliz, ou eu reconheço, eu sou agradecido pelas coisas que eu tenho, pela vida que eu tenho, né? E tem pessoas que estão, né, fazendo viagens, né, tendo vidas incríveis materialmente falando, mas que não veem a vida dessa forma, que falta brilho na vida. Às vezes, nós ali na nossa casa, olhando a janela, né, vendo o movimento na rua, né, voltando, indo para o trabalho, né, ou às vezes agora, num horário desse, agora à noite, né, parando ali no sofá de casa, nós já podemos sentir essa satisfação, sermos gratos, né, falar, olha Deus, muito obrigado pela minha existência, pela minha vida, eu sou grato, né, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu com certeza tenho muito mais do que eu mereço. Então, ser grato a essas circunstâncias, à vida, né, ao projeto que a espiritualidade fez, talvez com a minha anuência ou não, porque nem sempre eu tenho maturidade para entender, né, os processos que eu vou passar na vida, mas essa vida é minha, né? E eu sou o dono da minha vida. Eu tenho potencial. Tem coisas que eu posso mudar. Tem coisas que eu talvez não consiga mudar o tanto que eu gostaria, mas eu sempre tenho o poder de atuação. Eu sou um protagonista na minha existência. E nós devemos buscar sempre nos enxergar como protagonistas. Não existem vítimas, né? Todas as circunstâncias nós temos escolhas, nem que a escolha esteja dentro da nossa mente, de como eu vou enxergar ou como eu vou receber as coisas que estão acontecendo. Nós podemos escolher isso. E esse, inclusive, é um dos exemplos que Jesus nos deu. Quando ele foi crucificado, quando ele foi humilhado, ele escolheu na mente dele como ele ia passar por aquela situação, o que ele ia falar na cruz, né, como ele ia olhar para as pessoas que estavam julgando, né, e nós vemos relatos belíssimos na Bíblia, né, sobre esses momentos, porque foi a escolha dele. Ele poderia estar ali, né, na cruz, pregado, né, sendo humilhado, morrendo, mas ele dentro dele mesmo, ele era dono do mundo dele. Ele que definia o que ia sair do coração dele, o olhar que ele ia dar, quais eram as palavras que ele ia falar. E nós sempre temos essa escolha na nossa existência, mas muitas vezes nós esquecemos disso e não nos preocupamos ou não pensamos, tá? O que eu posso recomeçar agora? O que eu posso fazer diferente? Eu vou só acumulando mágoas, vou só acumulando coisas do passado, ou vou acumulando perspectivas, sonhos do futuro. Claro que é importante sonhar, ter expectativas, ter metas para o futuro, mas eu não vou esperar o futuro para ser feliz. Eu não vou esperar o futuro para me sentir melhor comigo mesmo. Eu tenho que me sentir agora. E se eu não estou sentindo, o que está faltando da minha parte? Não vou terceirizar. Pode ser que o trabalho, pode ser que a família, que a realidade do mundo, as coisas, tirem minha paz. Sim, claro. Mas e o que depende de mim? Mesmo com essas circunstâncias, quais são as barreiras? Quais são os mecanismos que eu vou utilizar para me proteger e para construir dentro de mim esse mundo florido, esse mundo equilibrado, essa paz que eu almejo? Não depende da minha mãe, não depende da minha irmã, não depende da minha esposa, não depende depende de mim. E nós estamos fazendo isso?
Então fica essa reflexão. Será que eu estou recomeçando? Eu estou colocando esse brilho, essa energia na minha vida? Ou não? Ah, não, deixa para lá. Eu já estou muito cansado, ou não tenho tempo, ou não vou mudar, não vale a pena. Qual desculpa que eu estou dando? Né? E tudo bem, eu não estou dizendo que não há cansaço, que não há dor, ou que seja fácil. Não estou falando que vai ser fácil. Mas eu tenho esse poder, eu tenho essa possibilidade, mas depende de mim. Eu empregar essa energia. Se eu não empregar essa energia, se eu não colocar esse esforço, eu vou continuar tendo a mesma vida, os mesmos resultados, as mesmas percepções que estarão equivocadas, porque eu não estou aprendendo. E aí nós podemos até, né, como reflexão final, pensar, quando éramos crianças, tudo nos empolgava, nós tínhamos vontade de aprender, de fazer, de tentar coisas novas, né? E a vida, pelos desafios, pelas dificuldades, né? Pela saúde, pelo peso das responsabilidades, tira um pouquinho dessa energia nossa. Mas nós não devemos deixar que isso zere, que essa energia vá a zero. Não, nós temos que manter esse mesmo espírito, a ter esses sonhos, esses objetivos, né? Ter esse recomeço, talvez em algumas áreas mais, outras menos, né? Vamos ter limitações, mas tudo bem, nós temos a possibilidade de continuar aprendendo, continuar fazendo coisas interessantes. E no mundo, as coisas interessantes são infinito, em várias áreas, só que vai depender do nosso interesse, vai depender da nossa percepção, do quanto buscamos, do quanto estamos abertos, da nossa visão de mundo. Porque se eu só vejo o trabalho, se eu só eu vejo dinheiro, se eu só vejo status, ou se eu só vejo os vícios, fica muito difícil ser feliz. Fica muito difícil porque essas condições materiais, elas dependem de uma infinidade de fatores, e nem todos estão no meu controle. Agora, se eu começo a ver, né, além dessas questões, né, o meu progresso, a minha maturidade, o meu alto equilíbrio, o que eu posso oferecer ao próximo, como eu posso criar a minha rotina, a minha vida, aí as possibilidades são maiores, né? Então esse recomeço fica mais facilitado, porque depende de mim, não depende do outro. Então, né, eu vou deixando essa reflexão, né, convidando a todos que se sintam à vontade, que ao longo da semana pensem sobre esse recomeço. Quais são áreas que você sente que a vida está te convidando, ou que você gostaria de recomeçar, mas às vezes você desanima, ou não se dá a chance, não se dá a oportunidade. Então, convido a todos que possamos refletir e ver que todo dia há sempre essa oportunidade do recomeço. E assim, eu vou convidando a todos a sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, envolvendo todo o planeta Terra, todo o seu contorno geográfico, vibrando por todos os países, em especial, nesse momento, pela região da Rússia, da Ucrânia, pelo Oriente Médio, que está passando por guerras, por conflitos, que Deus estenda a mão sobre os governantes, sobre os povos, e que ajude a entrar em um consenso, em uma nova fase, que todos encontrem a paz, encontrem pessoas que tragam a paz, que tragam novas visões de mundo para essas sociedades, que possam rever conceitos e que possam construir um mundo melhor para todos usufruírem. Assim, eu peço licença para vibrar pela pátria brasileira, por todos os estados, todos os municípios, em especial pela nossa cidade, pelo nosso bairro, e assim, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que encontramos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossos familiares, por aquelas pessoas que tiram a nossa paz, que nos desafiam a sermos melhores, que nos provam, nos testam muitas vezes, que esses espíritos sejam abençoados. Vamos vibrando por todas as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, crianças espirituais que somos, que possamos ter mais coragem, força, determinação para realizar essas transformações tão necessárias. E vamos vibrando também pelos leitos hospitalares, por aqueles que estão desempregados,
por aqueles que estão famintos, por aqueles que estão nas drogas, na prostituição, por todos os que estão sofrendo em todo esse mundo, em todos os lugares, que mãos amigas possam se fazer presente, levando paz, bênção, conforto material e espiritual. E assim, vamos deixando um buquê de rosas coloridas para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário, e vamos renovando nosso compromisso de buscar a transformação, de buscar sempre esse recomeço, porque enquanto há vida, há a oportunidade de recomeçarmos, e que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima semana a todos, tudo de bom a todos que vão nos assistir, aqueles que nos acompanharam ao vivo. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.